agradeço a vinda de todos. A gente vai começar daqui a pouquinho. Um dos coordenadores da mesa, que é o Gustavo, da Prefeitura, ele está chegando. Então a gente só está aguardando que ele chegue para dar início. E quero pedir desculpas, o elevador deu um curto ontem e a gente não conseguiu consertar. Vou tentar consertar para a próxima pré-conferência. E muita gente se perdeu porque a Faculdade de Direito tem 2 prédios hoje. O curso cresceu e hoje a quantidade de alunos de Direito é muito, não cabia mais naquele prédio da Presidente Pedreira. Então hoje tem aquele prédio, que é o prédio onde fica, enfim, várias salas também e toda a administração, mas hoje esse prédio é também da Faculdade de Direito, não é mais da Faculdade de Economia, que ficou aqui muitos anos, mas hoje a Faculdade de Economia ela fica lá no campus do Graguatá, tá bom? Então só pedir, né, Verena? 5 minutinhos para a gente começar. Então, não chega, a secretária Verena fica no lugar dele. Vou passar o microfone a ela para convidar os demais membros da mesa. De qualquer jeito, obrigado pela presença. Bom, boa noite a todos e a todas. Eu queria dar as boas-vindas, né, nessa 6ª Conferência Nacional das Cidades, na nossa etapa municipal. Nós estamos assim, muito entusiasmados nessa parceria com a UF. É uma conferência que está sendo montada a 4 mãos entre o governo municipal e o setor da UF, né, a professora Wilson Madeira e toda a comissão organizadora. Somos uma comissão, então, que estamos a 4 mãos planejando essas sessões de debates aqui, que se inicia hoje, com o tema habitação, né, e regularização fundiária. Em seguida, teremos já no dia 14, uso do solo, uso e ocupação do solo. Também gostaríamos que, né, os senhores todos pudessem participar. E dia 22, teremos uma conferência sobre mobilidade urbana. E no dia 27, encerraremos essa etapa de pré-conferências com o tema saneamento e meio ambiente. Bom, gostaríamos, então, mais uma vez, de agradecer a presença de todos, animá-los ao debate. Niterói hoje passa por um momento histórico importante, né? Nós estamos já desenvolvendo, dentro do governo municipal, o plano diretor que é tão desejado pela cidade. Inclusive, uma notícia que eu dou em primeira mão, que nós adiamos as audiências públicas das diretrizes do plano diretor para o mês de agosto, para que possamos incorporar todo o debate que será realizado nessas pré-conferências e na conferência, efetivamente, que se realizará dia 1º, 2 e 3 de julho. Enfim, desejo a todos um debate frutífero, animado, que a gente possa ter boas contribuições para Niterói, para uma Niterói que queremos, que desejamos, para viver e sermos felizes aqui nessa cidade. Muito obrigada. Bom, vamos chamar aqui à mesa, então, a professora Regina Bernstein, que é coordenadora desta mesa sobre a temática de habitação, o professor Wilson Madeira. O secretário de Habitação aqui presente, Fábio Coutinho. A professora Flávia Elaine Martins. A subsecretária Regina Ribeiro não. Ela fará a palestra, ela não se sentará na mesa. E representando a FANIT, Joaquim Jorge. Boa noite a todas e todos. Nós estamos, então, aqui, como a secretária Verena falou, para debatermos o termo da habitação, né? A gente vai debater esse tema, é lógico que a gente vai estar debatendo o tema habitação de um determinado segmento da população. Aquele segmento que não tem acesso à moradia via mercado formal ou via poder público, né? O salário não dá para comprar casa e ele acaba sendo empurrado para os morros, para as áreas alagáveis. Então, nós vamos estar debatendo como tratar essa questão numa cidade que tem uma classe média forte,
né, que tem poucos espaços disponíveis, que tem muitas moradias em assentamentos precários, onde raramente chega a água encanada, oficial, a rede de esgoto, chega a energia, tem áreas sujeitas a escorregamento e a inundação. Então, o que fazer com essas casas que efetivamente foram construídas pelas pessoas ao longo de suas vidas e que acabam muitas vezes ameaçadas até de remoção? Hoje mesmo eu escutei um relato de uma comunidade onde uma casa foi derrubada sem ser sequer avisado. Então, esses temas, então, o acesso à moradia digna, enquanto direito hoje é assegurado pela Constituição, o acesso à terra regular e servida, a construção de novas moradias para que novos trabalhadores não precisem ocupar áreas que são inadequadas para a ocupação urbana. São essas questões que a gente está trazendo. Nós montamos, em conjunto com a Prefeitura, um esquema em que a cada mesa nós teremos sempre um especialista, tema, um representante da sociedade civil, hoje representada aqui nesta mesa, representada pela FANIT, pela sua luta histórica, pelo acesso à terra regular e servida, pela urbanização dos nossos assentamentos, e o poder público, representado pelo secretário, que tive o prazer hoje de conhecer. Então, a gente vai dar início, primeiramente passando para a professora Flávia, que vai nos falar sobre o direito à cidade, os instrumentos que temos para garantir este direito. Gustavo, onde você está? Por favor, venha aqui. O Gustavo vai coordenar comigo a mesa. Eu acho que... Acho que tem uma outra apresentação. Não é essa aqui. Não é? Tá. Posso dar essa aqui? Pode ir. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite, inicialmente, especialmente por ter consciência da importância desse momento e pelo fato de daqui ter a responsabilidade enorme de falar um pouco em nome da UF também, né, dos muitos alunos que a gente tem aqui. Bom, como a Regina disse, o meu enfoque hoje aqui vai começar pelo direito à cidade, né? Então, o direito à cidade, eu vou abordar o direito à cidade aqui como um encontro de trajetórias e falar um pouco sobre as dificuldades das implementações desse direito quando ele transita por escalas distintas. Então, saindo de uma escala federal, né, um nível de definição geral, e até o momento em que ele chega, efetivamente, nos planos municipais, na escala municipal. Isso aqui é um roteiro e a gente vai ainda o direito à cidade, né? Porque a gente recorre, de certa forma, a esse mote, o direito à cidade, quando a gente está numa conferência desse tipo. A gente recorre a esse mote porque, de certa forma, ele aproxima, ele é um campo de diálogo. Então, a gente consegue conversar com os movimentos sociais, a gente consegue conversar com a instituição, com a universidade, todos tendo, de certa forma, claro que o que a gente deseja é o direito à cidade. Então, ele é um facilitador do diálogo para a gente. Todo mundo aqui está reunido porque, efetivamente, a gente tem um desejo, um projeto de cidade. Sobre as distinções desse projeto, a gente já vai conversar. Mas a questão é que o direito à cidade facilita o nosso começo de conversa. E a gente precisa começar a conversa. Então, ele é um campo de diálogo, mas ele também é um sentido, vários rumos que a gente quer para a nossa cidade. Então, ele é o nosso campo e ele vai dizer para onde a gente quer ir, o que a gente quer da cidade.
Então, entretanto, certamente nós não temos todos o mesmo projeto de cidade. Ou talvez aqui a gente até tenha projetos muito próximos de cidade. Abrindo o espectro e o olhar, talvez a gente não veja em todo e qualquer agente que atua sobre a cidade o mesmo projeto. Então, efetivamente, do que eu estou falando? Bom, a cidade, se a gente pudesse dividir assim, alguns agentes precisam muito da cidade, usam a cidade como a partir da sua troca. Assim, como é que o solo urbano tem um valor de troca? Ele pode ser trocado, ele é comercializado. E, entretanto, nem todo mundo pensa na cidade desse ponto de vista. Muitos de nós pensamos na cidade a partir do uso da cidade. O que a gente quer da cidade? Como é que eu quero viver na cidade? Então, isso é um conflito. Isso é um conflito que persiste no nosso debate todo aqui e que a gente, na medida do possível, vai encontrando caminhos para mediar esse conflito. A função social da cidade, da propriedade, quando ela aparece no Estatuto, ela acena para uma possível mediação entre esses dois termos. Quer dizer, como é que a gente articula esse valor de troca tão exacerbado e faz com que ele retorne do ponto de vista do uso da cidade. Bom, a sociedade, continuamente, ela revê o seu projeto de cidade. Quer dizer o seguinte, a cidade, ela apresenta ela tem o nosso projeto nela. Só que esse projeto, ele nasce o quê? Das nossas experiências, dos conflitos, das lutas sociais que a gente tem na cidade e que vão dando um rumo e vão constituindo essa noção. Que cidade a gente quer? Bom, aí, mais uma questão importante. A cidade é um dos campos, eu diria muitos deles, mas ela é um campo obrigatório de diálogo de saberes. Não tem projeto de cidade se só um agente pensa a cidade. A academia pode ter um projeto lindo de cidade, maravilhoso. Se só ela pensa esse projeto não é um projeto de todos. A instituição pública, a prefeitura, também pode ter um projeto de cidade. Se só ela pensa esse projeto e só ela atua, não é um bom projeto de cidade. Os movimentos sociais têm um projeto de cidade. Se só eles pensarem esse projeto, não é um bom projeto de cidade. Então, o urbano, ele necessita de um diálogo de saberes. Não tem projeto de cidade com só um falando. Isso é o que a gente vem efetivamente construindo exatamente nas experiências da gente sobre a cidade. Bom, e aí o direito à cidade? Então, uma questão que a gente tem que tocar aqui também, nesse campo de diálogo, é que o direito à cidade, quando ele começa a ser desenhado, pensado, vislumbrado, ele trata de direitos tangíveis, efetivamente, a casa, a rua, materialmente falando, esses direitos eles vão ser construídos materialmente, mas ele trata também de direitos intangíveis. Eu posso ter uma casa, a casa está lá, teto, parede, mas se eu não tiver pertencimento, eu não tenho a casa. Eu tenho lá, projeto, parede. A soma da rua, da casa, do poste de luz, a soma desses elementos só não é a cidade. A cidade é mais que isso. A cidade é o pertencimento do cidadão àquele lugar. Então, o direito à cidade, ele trata da materialidade, porque também não adianta eu querer o pertencimento, efetivamente não ter a casa, eu preciso da casa. Mas a casa, ela tem que perpassar, ela vai além. Então, o direito à cidade é um direito que toca uma questão intangível. E esse é o sentido do projeto. É para isso que a gente caminha, é para isso que a gente está aqui. Então, habitação, mobilidade, educação, todos eles precisam de questões tangíveis, materiais. A educação, eu preciso ter escola. Mas qual é o projeto de escola que eu tenho ali? Que escola eu tenho ali? Então, é disso que se trata. Quando o autor que falou sobre o direito à cidade, lá no comecinho, ele começou a dizer sobre isso, ele estava acenando para isso. Ele dizia, olha, a cidade não é só materialidade. E ele podia dizer isso, porque ele estava assistindo à construção de um conjunto enorme habitacional que depois teve que ser demolido. Porque, efetivamente, não se produziu pertencimento. Então, faz diferença. A gente tem que avançar nessa questão. Além disso, o direito à cidade inclui dois pontos importantes. O direito à diferença e à centralidade.
O direito à diferença é que cada um tem um projeto de cidade distinto e eles precisam coexistir. Não pode um sufocar o projeto de cidade do outro. Além disso, essa centralidade significa o quê? A cidade, ela é um encontro. É você poder olhar o outro, você saber que o outro é diferente de você, você perceber um caminho diferente do outro. É um encontro de olhares, de vivências. Esse encontro é o que a gente chama de centralidade. Então, do ponto de vista da habitação, é muito importante ter habitação, mas é muito importante promover a centralidade dessa habitação. Quer dizer, fazer com que a vivência desse espaço de habitação não seja só um espaço de habitação separado de tudo. O espaço da habitação tem que ser o espaço da cidade. Então, nesse sentido, isso é um caminho para a gente tem que produzir centralidade, batalhar por isso. Então, evidentemente, na medida em que diversos pontos de vista e narrativas convivem no mesmo espaço, o urbano pode se desenvolver de forma a abarcar e respeitar diferentes práticas sociais, modos de agir e diferentes saberes. Bom, toda intervenção urbana proposta por apenas um saber que se impõe remove do espaço, em distintas temporalidades, distintas formas de usar e saber o espaço. Então, ela faz regredir o saber urbano, a forma de gestão de espaços comuns, privados, públicos, que só se realiza por acúmulo de experiência, inibindo o desenvolvimento do cidadão. Então, isso aqui é muito importante. Muitas vezes, dependendo da forma de agir de um agente único, ele faz retroceder conquistas que já estão postas no espaço. A gente tem que pensar enormemente nisso, por isso tem que abrir o diálogo, porque às vezes no intuito de resolver uma questão, a gente pode destruir conquistas que já estão postas naquele espaço. Pois é, teoria e prática da cidade. A questão é que a gente chega no direito à cidade por caminhos diferentes e convergentes, e isso é muito importante. Primeiro, as lutas sociais e os seus movimentos. Então, a gente tem autores que falam sobre isso, o Kovarik é um marco deles, e ele diz o quê? Inicialmente, os trabalhadores eles precisaram se reunir para constituir ganhos urbanos que só eram possíveis do ponto de vista da luta coletiva. Então, o trabalhador tinha uma dificuldade, ele podia resolver as questões dentro da casa dele, mas ele precisava de uma rua pavimentada, ele não conseguia fazer isso sozinho. Então, você tem, historicamente, um processo de aglutinação, a gente poderia dizer assim, das lutas, nesses movimentos. Então, historicamente, esses movimentos vão desenhando as suas propostas. Essas propostas, elas vêm de distintos olhares. Então, ao mesmo tempo que esses trabalhadores estão fazendo isso, suas mulheres estão constituindo redes de lutas sociais, né? A gente conhece isso, quem faz pesquisa no campo sabe disso. Então, esse direito à cidade, ele vai se desenhando, se constituindo a partir de distintos olhares. Então, trabalhadores dentro dos seus trabalhos, as suas dificuldades perpassam esses ambientes, chegam nas mulheres que desenham essas lutas em uma outra textura. Ao mesmo tempo, a gente tem a Constituição dentro da universidade, nas faculdades de arquitetura, de direito, de sociologia, após um certo período de abertura, né, a gente tem um período de recrudescimento e um período de abertura política em que a conversa sobre a cidade volta à cena, após um período de silenciamento. Então, a gente vai tendo dentro da universidade uma intensa rodada de diálogos. Então, são pontos de origem distintos, para os quais, convergindo todos eles no sentido do direito à cidade. E, efetivamente, o que a gente consegue hoje em dia, ou conseguiu já, né, em 2000, um pouco antes, consegue formar efetivamente, fazer com que esses espaços de lutas dialoguem e culminem, por exemplo, no Estatuto da Cidade. Então, o que eu quero dizer aqui, que é o Estatuto, por exemplo, que é um instrumento que vai atuar, vai ser gestado do ponto de vista federal, ele é oriundo de uma constituição de linhas distintas de lutas e pensamentos. Então, ele não é de autoria só de um, ele é de uma autoria coletiva, no entanto, mas ele tem distintos olhares ali. Bom, aí a questão, né? Claro, tem um enfoque para a habitação, mas apesar do Estatuto ter sido uma conquista nesse sentido, o que a gente vem analisando? Até comecei a pensar que eu preciso de um aluno que
faça umas proporções para mim com relação a esses índices. A gente vê alguns instrumentos presentes no Estatuto da Cidade, operações urbanas, outorga onerosa, transferência de construir, instrumentos que a gente já até cansou de tanto ver eles operarem em diversas municipalidades, algumas mais fortes, outras menos. No caso de São Paulo, isso definiu o espaço urbano, os eixos de valorização fortemente. Entretanto, alguns a gente já viu sendo usados também, mas não com a mesma força e não com a mesma intensidade. Ou seja, precisam ser mais exercitados. Quais sejam? IPTU progressivo, desapropriação, pagamento em título de dívida pública, delimitação de ZEIs, fundamental, não vejo assim, nada mais urgente do que isso. O exercício desse instrumento é urgente. Direito de preempção, promoção de programas de regularização fundiária. Aqui eu tenho, esse campo também é muito importante, porque efetivamente eu tenho professores muito importantes do direito aqui, então me sinto um pouco tímida de falar desse ponto de vista, mas a gente precisa exercitar até mesmo formas de propriedade distintas, que a gente ainda não tocou. Né? Como é que exercita uma propriedade do ponto de vista comum, coletivo? A gente tem realidades familiares que precisam ser consideradas. A gente já pensou tanto, a gente tem famílias que são comandadas por mulheres, mas não exatamente por uma mulher só, então é a mãe, a irmã, a tia. Então como é que a gente trata realidades familiares presentes, importantes, do ponto de vista da propriedade? A gente precisa exercitar. Quanto mais a gente exercita, mais um pouco a gente anda nesse sentido. Então esse quadro aqui é muito mais para apresentar que o Estatuto, ele mergulhou, ele penetrou nas escalas municipais, penetrou na formação dos planos diretores, mas mais por um lado, mais por um campo do que por outro. Então existem instrumentos que a gente precisa exercitar coletivamente. E aqui estão os agentes, acho que, mais interessados nesse exercício. Bom, e aí, o que eu queria tocar um pouco é do ponto de vista dos conflitos, quando a gente transita entre as escadas. Eu sou da geografia, não poderia deixar de falar de escadas. Então, qual é a questão? Alguns desses planos, programas, a gente tem o Estatuto, a formação do Estatuto, a criação do Ministério, planos nacionais como Minha Casa Minha Vida, por exemplo, eu trouxe porque eu acho que ele é um bom... por ele a gente consegue observar algumas questões, então por isso ele está aí. Então, eles têm um plano, eles são constituídos, implementados do ponto de vista do nível federal, mas a gente precisa exercitar esse conjunto de conquistas do ponto de vista municipal. Parece simples, não é? É muito difícil. Por que é difícil? Porque o município, ele é uma escala, é uma escala suscetível, vamos dizer assim, do ponto de vista interessante e outro nem tão interessante. Suscetível porque ele está próximo do cidadão, do ponto de vista de cobrar ações, mas ele também está muito próximo do ponto de vista dos interesses imobiliários, mas é muito próximo. Então, é uma escala suscetível. Então, a transição de uma lei federal ou de um plano pensado do ponto de vista, no nível federal, a hora que ele vai chegar na escala municipal, a gente tem muito conflito e muita dificuldade, né? Então, nesse sentido, fica a pergunta aqui, né? Qual é o papel dos movimentos sociais, Secretaria de Habitação, das assessorias, nessa transposição escalar? Eu acho que essa pergunta precisa ficar para a gente. Eu tenho também agora um aluno, um parceiro de pesquisa, né, do doutorado, e agora o nosso olhar a nossa pergunta é especificamente pensar o seguinte: qual é a potência e o limite da atuação da Secretaria da Habitação, quando constituída? Muitas vezes ela não está desenhada ali na linha de secretarias de um município, precisa ser ainda constituída, ou ela está sob o planejamento, ou sob outra... A gente tem que observar isso também. Mas como é que é o papel? Qual é o papel da Secretaria de Habitação na produção de centralidade da moradia quando ela vem do Minha Casa Minha Vida? Como é que ela media essa questão? Como é que ela contrata o projeto? Como é que ela atua efetivamente na produção de centralidade na hora... Então, não sei se a gente vai encontrar mais limite ou mais potência. Ainda a gente pesquisa esse processo ainda. Mas esse olhar é obrigatório e necessário. A gente precisa investigar essa escala. Bom, e aí caminhos possíveis, né? O que a gente tem investigado muito, tem alunos aqui, a gente estuda, tenta encontrar caminhos. Então, efetivamente, a gente precisa de maior atuação das escalas locais de poder.
efetivamente do município, no sentido da promoção do direito à centralidade. Então, é o direito à cidade, é o direito à habitação, mas é mais que isso. É o direito a você morar, pertencer e usufruir da cidade. Não vejo como promover a centralidade na habitação possa ser um problema. Não vejo como. Isso é um ganho social enorme, na medida em que as economias se potencializam. O trabalhador consegue chegar, ele chega ao trabalho. A gente investiga também uma ocupação no centro de São Paulo, comandada por mulheres trabalhadoras. Todas elas conseguiram, depois de morar no centro, acessar a universidade. Então, todas elas do coletivo começaram a estudar na universidade depois de morar no centro. Não vejo como esse olhar possa atrapalhar nenhum ganho social, no sentido de que isso fortalece a sociedade, empodera os sujeitos e as sujeitas que precisam desse empoderamento. A abertura efetiva para o diálogo. Então, quando a gente abre o nosso campo de diálogo, os sujeitos que falam precisam participar e deliberar. Não pode só participar, tem que deliberar, senão a brincadeira fica sem graça. Então a gente precisa pressionar no sentido de cada olhar poder dizer e poder interferir.